Oi, gente! Hoje a gente vai conversar sobre intestino e sistema imunológico. Vocês sabem que o intestino é um órgão muito importante do nosso organismo. E eu vou explicar para vocês que o intestino tem uma relação muito direta com o nosso sistema imune, prevenção e até mesmo tratamento de doenças. O intestino é como se fossem os dedos da nossa mão. Então a gente tem aqui as vilosidades intestinais e sobre essas vilosidades a gente tem uma camada de muco protetor. Nessa camada de proteção que a gente tem sobre as vilosidades intestinais, a gente tem várias bactérias que nós chamamos de probióticos que residem nessa camada de proteção e a gente tem muitos anticorpos que também ficam ali nos protegendo contra as agressões do meio ambiente. Então, quanto mais forte é essa camada de proteção, esse muco de proteção sobre as vilosidades, mais a gente vai estar prevenido contra as agressões do meio ambiente. Nas vilosidades intestinais, que são os dedos da minha mão, a gente tem aqui uns araminhos que prendem essas vilosidades, que são chamadas de tight junctions. Essas tight junctions permitem que o nosso intestino não fique permeável, ou seja, ele seleciona o que vai ser absorvido e o que não vai ser absorvido. Então, quando a gente tem uma toxina do meio ambiente, uma macromolécula alergênica, ou uma proteína que não foi digerida, esses elementos eles não passam pelo nosso intestino porque a gente tem as tight junctions que unem essas vilosidades. E abaixo dessas vilosidades, a gente tem aqui o sistema imunológico, que nós chamamos de tecido linfóide associado ao intestino, ou sistema GALT, onde a gente tem ali a produção, através dos linfócitos, de bastante anticorpos, especialmente os linfócitos B, que produzem não só anticorpos, mas também as imunoglobulinas, como a imunoglobulina A. A imunoglobulina A, que é produzida aqui no nosso sistema linfóide associado ao intestino, ela fica na camada de proteção. Então, essa imunoglobulina, ela fica protegendo as vilosidades junto com as bactérias que estão aqui nesse muco de proteção, elas estão protegendo o nosso intestino contra as agressões do meio ambiente. Então, o intestino é um órgão de proteção que nos protege contra as toxinas, contra as bactérias, os vírus, que a gente está exposto o tempo inteiro. Então, essa imunoglobulina, a IgA, junto com os probióticos e a mucina, que está nessa camada de proteção, vai nos protegendo e vai produzindo o que nós chamamos de substâncias anti-inflamatórias também. Além disso, o próprio intestino passa a produzir uma grande produção de substâncias que são imunoprotetoras, como, por exemplo, os ácidos fenólicos ou os ácidos metabólicos secundários, que são produzidos a partir dos compostos fitoquímicos que a gente consome dos alimentos. Então, quando a gente consome, por exemplo, as antocianinas das frutas vermelhas, ou a curcumina da cúrcuma, ou quando a gente consome as epicatequinas do chá verde, eles são metabolizados pelo meio intestino, que passam a produzir esses ácidos metabólicos secundários, que então nos protege contra as agressões do meio ambiente, que tem ações imunoprotetoras também. Além disso, as fibras que a gente consome na dieta, elas conseguem ser fermentadas pelas bactérias que residem lá, o nosso muco de proteção. Essas fibras fermentadas pelas bactérias, elas passam a produzir o que nós chamamos de ácido graxo de cadeia curta, que são principalmente o butirato. O butirato também tem uma ação periférica muito importante. Ele sinaliza, assim como os metabólitos secundários, produzidos a partir dos compostos bioativos, eles sinalizam o nosso organismo como forma de proteção, passam a se ligar a receptores de vários tecidos, muscular, fígado, tecido adiposo, coração, cérebro, começa a sinalizar o nosso organismo para desencadear vários sinais de proteção, especialmente de imunoproteção, porque as células imunológicas elas estão presentes em todos os nossos tecidos. Estão presentes no músculo esquelético, estão presentes no tecido adiposo, no fígado, assim como no próprio intestino, como eu estou colocando para vocês. Então é muito importante a gente entender que o intestino saudável, ou seja, com as tight junctions lá todas bonitinhas, com os probióticos, com as bactérias presentes, com uma boa presença de fibras, vai sempre estar nos imunoprotegendo. Além, claro, dos probióticos, que eu falei aqui rapidinho, mas a gente não pode esquecer que nessa camada de proteção, acima das vilosidades intestinais, a gente tem os probióticos também, as bactérias boas e as bactérias ruins. E as bactérias boas, e a gente, claro, tem que viver no equilíbrio, né, gente? Não dá pra viver só com bactéria ruim e nem só com bactéria boa. Então, nesse equilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins, a gente tem ali também a capacidade desses probióticos e também gerar maior produção de imunoglobulina A pelos linfócitos B, que estão presentes ali no sistema imunológico intestinal. Então, o intestino tem um papel muito importante nessa imunoproteção. As células intestinais passam, então,
as células imunológicas presentes no intestino passam então a ter um papel muito importante em produzir substâncias e também absorver, essas células intestinais, os enterócitos, passam a absorver nutrientes que também nos protegem. Um exemplo é a vitamina D. A vitamina D é um dos nutrientes mais imunoprotetores que a gente tem. Então, o intestino saudável, o intestino ali com uma boa camada de proteção, não permeável, vai absorver essa vitamina D, que vai se ligar aos receptores das células imunológicas e vai sinalizar contra vírus, contra bactérias e produção de substâncias anti-inflamatórias. Além da vitamina D, a gente tem o ômega 3, que é um excelente imunoprotetor. O ômega 3 também sinaliza lá o sistema imunológico e intestinal a produzir substâncias anti-inflamatórias e nos proteger novamente contra os agressores do meio ambiente. Então, além de uma boa alimentação rica em compostos fitoquímicos, a gente tem um bom consumo de fibras, sempre se atentar a manter essa microbiota em equilíbrio, em bactérias boas e ruins, fazendo quando necessário a suplementação de probiótico, consumir ômega 3 e vitamina D, seria talvez aí o básico que a gente precisa fazer para manter o sistema imunológico intestinal saudável, né? Na verdade o sistema intestinal saudável, e manter uma boa ativação do sistema imunológico intestinal na produção, na absorção e na produção de substâncias que vão nos proteger contra os vírus, bactérias e todas as substâncias que a gente está presente no meio ambiente. Saibam vocês que os primeiros estudos com Covid, por exemplo, mostraram que o intestino menos saudável colocava essas pessoas em maior risco de desenvolver os sintomas desencadeados pela infecção pelo Covid. E aquelas pessoas que tinham o intestino mais saudável tinham menos chance de desenvolver os sintomas associados com o Covid. Então, isso já mostra pra gente o quanto manter um intestino saudável, não permeável, com uma boa camada de proteção, produzindo bastante imunoglobulinas tipo A, que é uma imunoglobulina de proteção, anticorpos de proteção, substâncias anti-inflamatórias, vai nos prevenir contra infecções de vírus e bactérias que vão diretamente agredir o nosso sistema imunológico. Então, gente, mantenha uma boa alimentação, mantenha sempre atividade física presente no seu dia a dia, um bom sono, que com certeza você vai ter um intestino mais saudável e vai estar muito mais imunoprotegido.